Talentos interrompidos. Artistas que partiram devido a uma overdose. A vida muitas vezes nos surpreende com tragédias inesperadas, e a perda de alguém jovem ou no auge de sua existência deixa uma ferida que nunca se fecha completamente. Quando essa tristeza envolve artistas, almas que nos cativaram, o impacto parece ultrapassar os limites da compreensão humana. Convido vocês a uma jornada profunda e emocional enquanto revisitamos vidas que brilharam intensamente apenas para serem subitamente eclipsadas. Olá, meu nome é Regis, sejam todos bem-vindos ao canal Recrujozone. Nossa trajetória nos conduz ao coração da fama, mas também nos lembra das sombras que frequentemente acompanham. Neste retrato sinceramente humano, revivemos a história de talentos que nos deixaram cedo demais, suas jornadas artísticas interrompidas por adversidades que talvez pudessem ter sido evitadas. Acompanhe-nos enquanto exploramos esse território sensível, lembrando que nos cativaram e, ao fazê-lo, nos inspiram a compreender mais profundamente a complexidade da vida e da mortalidade. Philip Seymour Hoffman, um talentoso ator cujo trabalho brilhante se estendeu das telas para os palcos, teve sua vida interrompida tragicamente em 2014. Sua morte por overdose ocorrida enquanto ele estava envolvido na produção do aclamado filme Jogos Vorazes, The Hunger Games. É uma lembrança dolorosa dos desafios enfrentados por muitos dentro e fora da indústria do entretenimento. Com 46 anos de idade, Hoffman foi encontrado sem vida no banheiro de seu apartamento em Nova York, Estados Unidos. A causa da morte foi atribuída a uma overdose de heroína. Com indícios claros da trágica circunstância, uma agulha de seringa estava em seu braço e envelopes de heroína estavam próximos. A carreira de Hoffman é marcada por diversos títulos notáveis, incluindo o Globo de Ouro de melhor ator em drama. No entanto, sua morte revelou uma batalha pessoal que ele enfrentava nos bastidores. Além do uso de heroína, as investigações posteriores também identificaram o consumo de outras substâncias, como cocaína e metanfetamina, e tranquilizantes, de acordo com relatórios do Departamento de Medicina Legal. A partida de Philip Seymour Hoffman serve como lembrete contundente de como as batalhas internas muitas vezes não são visíveis na superfície. Seu legado artístico permanece, mas sua morte precoce é uma triste recordação dos desafios enfrentados por aqueles que lutam contra independências, independente do seu sucesso e talento. No mundo do entretenimento, algumas histórias trágicas ecoam ao longo dos anos. Judy Garland é uma brilhante estrela do cinema, nos cativou com seu talento inigualável. Entretanto, sua jornada teve um fim prematuro e sombrio em 1969. Aos 47 anos, Judy faleceu devido a uma overdose de medicamento, deixando uma lacuna na indústria do entretenimento. O que torna essa situação ainda mais sombria é a natureza incomum da overdose, uma overdose de barbitúricos. Esse medicamento, que age como depressores do sistema nervoso central, incluindo antiepiléticos, sedativos e anestésicos, eram bastante comuns nas décadas passadas. Judy foi uma vítima dessas substâncias, que eram frequentemente utilizadas como hipnóticos. O médico legista da época descreveu sua morte como uma auto-overdose não intencional de barbitúricos. Exames de sangue revelam a presença de 97 mg de cápsulas de secombacital, indicando a trágica influência dessas substâncias em sua partida. Apesar das circunstâncias, não se acredita que tenha sido um ato de suicídio, mas sim uma triste coincidência de eventos. É importante notar que, além da overdose, Judy Garland também enfrentava desafios de saúde, incluindo históricos de cirrose hepática, que pode ter contribuído para o seu falecimento prematuro. A história de Judy Garland serve como um lembrete importante dos perigos que podem acompanhar a fama e os desafios pessoais que os artistas podem enfrentar nos bastidores brilhantes de Hollywood. Sua partida deixou uma marca indelével, lembrando-nos da importância de cuidar tanto do talento quanto da saúde mental e física dos artistas que admiramos. Michael Jackson, um dos artistas pop mais icônicos e talentosos dos últimos séculos, deixou o mundo em choque com sua partida. Sua carreira foi repleta de altos e baixos, mas sua influência na música e no entretenimento permanece indiscutível. A notícia de sua morte abalou profundamente seus fãs e admiradores, especialmente porque Jackson estava planejando uma volta triunfante aos palcos. A causa de sua morte foi uma overdose de analgésico, um trágico fim para um artista que havia encantado o mundo com sua música e performances incríveis. As informações mais concretas até o momento sugerem que a ingestão excessiva de analgésico foi um fator determinante. O julgamento subsequentemente considerou o médico de Michael Jackson culpado pela morte do astro pop. O veredito foi anunciado com clareza.
Murray é considerado culpado pela morte de Michael Jackson. O caso envolvendo a morte de Michael Jackson continua a reverberar em tribunais e também entrou em espaço em filmes e séries, perpetuando a aura do mistério em torno dos eventos. O remédio que se destacou como a causa da intoxicação fatal foi o Propofol juntamente com benzodiazepina, lançando luz sobre os perigos do uso imprudente de medicamentos. A trágica morte de Michael Jackson serve como um lembrete poderoso dos desafios que podem acompanhar a fama, o sucesso e as pressões das indústrias do entretenimento. Sua música e seu legado continuam a inspirar milhões, mas sua partida prematura é um testemunho das lutas internas que podem ocorrer, mesmo para aqueles que parecem brilhar mais intensamente. Lil Peep. Embora talvez menos conhecido do que alguns dos outros artistas mencionados aqui, certamente tinha sua própria parcela de fama. O rapper com apenas 21 anos viu sua vida interrompida devido a uma crise de overdose em Nova York, uma tragédia que os médicos inicialmente associaram a uma possível tentativa de suicídio. A história de Lil Peep é trágica e complexa. Horas antes de sua morte, o cantor havia gravado um vídeo no qual admitia ter tomado medicamentos para lidar com a depressão, além de outras substâncias. No entanto, ele não detalhou quais substâncias específicas havia consumido, o que acabou por contribuir para o desenrolar trágico dos eventos. Posteriormente, análises mais detalhadas indicaram que a overdose resultou de uma combinação perigosa de medicamentos e drogas, substâncias como alprazolam e tramadolol estavam presentes em seu sistema, misturados com cocaína e fentanil, cannabis e álcool. Essa mistura letal demonstrou ser fatal, sublinhando mais uma vez os perigos que podem surgir quando substâncias são combinadas de formas irresponsáveis. A morte de Lil Peep é um lembrete doloroso dos desafios enfrentados por muitos jovens artistas, pela geração mais jovem em relação ao uso de substâncias. Sua partida trágica é uma reflexão sobre a pressão da fama e a saúde mental e as complexidades da vida moderna. Jimi Hendrix, uma lenda incontestável da música e um ícone da guitarra, deixou um legado que ecoa até os dias de hoje. Sua genialidade musical é indiscutível, mas infelizmente sua trajetória foi trancada prematuramente devido ao uso excessivo e combinado de várias drogas. A batalha pública contra o vício estava clara até mesmo para seus admiradores. Hendrix, que hoje é reverenciado como gênio musical, estava profundamente imerso no mundo das substâncias ilícitas. O consumo desenfreado dessas drogas finalmente teve um preço alto. Aos 27 anos de idade, Jimi deixou tanto o palco quanto a vida na terra. Sua morte trágica foi uma recordação amarga de como o abuso de substâncias pode corroer até mesmo os maiores talentos. O desfecho de sua história é particularmente sombrio. Durante o sono, Hendrix vomitou e asfixiou-se com o próprio vômito, marcando um final doloroso e triste para um indivíduo cuja influência na música é inegável. Sua morte acontece em Londres, Inglaterra, e as circunstâncias que a envolveram geram um questionamento até hoje. Jimi havia passado a noite em uma festa e posteriormente dirigiu-se até um hotel Samarcande com sua namorada quando a tragédia ocorreu. O legado de Jimi Hendrix é um lembrete poderoso das consequências que o abuso de substâncias pode acarretar, mesmo para aqueles que possuem um talento singular. Sua música e estilo inovadores continuaram a inspirar gerações, mas sua morte trágica serve como um lembrete angustiante de como a escuridão do vício pode afetar até mesmo o mais brilhante astro da música. Jim Morrison. O carismático vocalista da banda icônica The Juice deixou o mundo da música em luto e perplexidade. Sua morte aos 27 anos entrou para a lista de tragédias da década de 70. Morrison foi descoberto sem vida na banheira de sua casa em Paris, França, e a causa de sua morte se tornou um enigma que gerou controvérsias. Embora tenha sido inicialmente relatado como um ataque cardíaco, evidências sugerem fortemente que Morrison possa ter sucumbido a uma overdose, apesar de não ser conhecido por fazer uso de heroína. A namorada de Morrison estava envolvida com substâncias e ela própria veio a falecer em 1974 devido a isso, o que levantou suspeitas. Naquela época, a autópsia não era obrigatória e, consequentemente, a verdadeira causa da morte permaneceu sem confirmação definitiva. Foi apenas em abril de 2010 que um documentário lançado trouxe mais luz sobre os momentos finais da carreira e vida de Jim Morrison. Narrado por Johnny Depp, o documentário explorou a sombra de mistérios que envolveu sua morte e proporcionou aos fãs uma perspectiva mais aprofundada sobre essa figura lendária.
A morte prematura de Jim Morrison não apenas marcou o fim de uma era musical, mas também deixou um vazio na história da música que nunca será preenchido. Seu talento, presença cativante continuam a inspirar e influenciar gerações de músicos e fãs, mesmo décadas após sua partida. Janis Joplin, uma das lendas do mundo musical, teve sua jornada interrompida de maneira trágica. Com apenas 27 anos de idade, a notícia devastadora de sua morte ecoou pelo mundo quando foi encontrada sem vida em seu apartamento. A causa de sua partida era uma triste realidade que muitos já esperavam, uma overdose de heroína combinada com álcool. Janis era conhecida por muitos títulos, rainha do rock and roll, rainha do blues e muito mais. Sua presença nos palcos era marcante, deixando uma impressão indelével na cena musical. Sua morte, mesmo para aqueles que não compartilhavam das mesmas afinidades musicais, deixou um vazio profundo e uma tristeza generalizada. O exame médico realizado na época confirmou a amarga verdade da overdose, uma vez que foram encontradas marcas de agulha no seu braço esquerdo em processo de cicatrização. Isso indicava que Janis havia usado heroína pelo menos 3 semanas antes de sua morte. Essa descoberta só aumentou a tristeza, já que muitos reconheceram os sinais de uma luta pessoal que ela enfrentava. A história de Janis Joplin é uma lembrança sombria dos perigos que podem vir com o brilho da fama, e de como a pressão e os desafios podem afetar até mesmo os mais talentosos e carismáticos artistas. Sua voz única e sua presença cativante continuam a ressoar nas memórias dos fãs, enquanto sua partida precoce serve como lembrete doloroso dos perigos das substâncias e das batalhas internas que muitas vezes ficam ocultas sob a superfície. Em 2016, o mundo perdeu uma das maiores estrelas da música, Prince. Com uma carreira repleta de sucesso nos palcos e um legado inigualável, Prince já havia conquistado fama e admiração ao longo de vários anos. No entanto, sua trajetória foi afetada por uso crescente de medicamentos fortes para dores, o que tristemente culminou em sua morte por overdose acidental de remédios. Prince tinha 57 anos quando faleceu, deixando uma marca indelével no cenário musical. Sua morte reverberou por todo o mundo, e até mesmo Elton John prestou homenagem durante um de seus shows. Ele é lembrado como uma das figuras mais completas e talentosas que o mundo já testemunhou. No Brasil, Prince teve uma apresentação marcante no Rock in Rio de 1991, onde encantou o público com sua música icônica de Purple Rain. A intensidade da carreira de Prince eventualmente o levou a consumir opioides fortes para aliviar as dores associadas à idade e aos desgastes físicos. Tragicamente, a overdose acidental ocorreu. Provas subsequentes indicaram que ele havia consumido um apinoide sintético, 50 vezes mais poderoso do que a heroína, o que resultou em sua trágica partida. O legado de Prince é uma celebração de sua música inovadora e seu impacto cultural duradouro. Sua morte é um lembrete sombrio dos riscos associados ao uso de substâncias, mesmo para aqueles que brilham intensamente nos holofotes da fama. Amy Winehouse, uma das vozes mais marcantes da música pop, partiu tragicamente em 2011. Sua morte, embora recente, infelizmente parecia quase inevitável, dada sua batalha pública com o abuso de álcool e drogas, um desafio que também aflige muitos outros artistas famosos. No caso de Amy, o álcool em particular desempenhou um papel trágico. A ingestão excessiva de álcool e outras substâncias foi a causa desse infortúnio. Amy estava, na verdade, em um momento de tentativas de superar o uso excessivo e as dependências que a haviam atormentada. No entanto, a triste realidade é que a luta contra a abstinência foi implacável e ela teve uma recaída fatal. É fundamental reconhecer que antes de sua morte, Amy Winehouse enfrentou uma batalha árdua contra as drogas. Há relatos de amigos e familiares que indicam que ela conseguiu ficar 3 semanas livre de substâncias tóxicas. Infelizmente, essa luta teve um alto custo. A sua recaída resultou na perda de uma talentosa artista que havia cativado o mundo. A trajetória de Amy Winehouse serve como um lembrete doloroso dos perigos das armadilhas da fama e das batalhas pessoais que podem acompanhar o sucesso. Sua música única continua a ressoar, enquanto a sua morte prematura serve como um lembrete angustiante de como a luta contra as dependências pode ser uma jornada espinhosa e desafiadora.